Edu, estamos em São Caetano. Esse lugar aqui, do ABC, eu considero referência. Não sei se é o maior, mas eu considero esse cara a referência. Tamo no Old Man. Esse cara tem uma história, eu vou contar pra vocês e vamos conhecer a estrutura dele. Bora! E aí, Wendel? Meu irmão, obrigado por ter vindo. Pela visita. Prazer é nosso. Tá louco. Uma honra, cara, pra mim. Sua história é... Cara, eu vim aqui pra contar a sua história porque acho que o crescimento do Old Man em relação a quando eu te atendi a primeira vez é impressionante. Você tem uma história que você vai contar, mas quando eu lembro quando eu vim te atender, você tinha uma coifa muito simples. Verdade. Você ficava embaixo de um telhado de amianto, né? Passando Cara, calor, trabalhava na chapa, comecinho. E, cara, conta pra gente aí como começou, enfim. Cara, pra mim e não é demagogia, porque eu acho que cada um tem uma parte dentro dessa história que eu venho construindo, que todos fazem parte disso, não só eu faço, né? E Ar Natural, o Diegão, é um cara que me deu uma moral que eu imaginava que não iria acontecer. A gente tá falando isso já, sei lá, 7 anos atrás. O Old era muito pequeno. Eu trabalhava na chapa, numa coifinha galvanizada, motorzinho axial, debaixo de um telhado que era dentro das minhas condições, que era na garagem da minha avó. Hoje a gente tá onde era o quarto da minha avó, que é muito louco isso. E, cara, eu comprei minha primeira fritadeira depois de muito tempo, minha primeira fritadeira de chão, uma Vulcan, que era meu sonho, que eu falava, puta. Lembrando que eu tinha uma coifinha bem ruim. E, cara, fui aprendendo as coisas na cabeçada e foi uma das cabeçadas que eu dei no começo, mas eu acho que foi muito importante para abrir essa porta, essa parceria que a gente constrói, que se tornou uma amizade e vai muito além de negócios. Sim. Só, né? E aí eu comprei minha primeira fritadeira, coloquei minha fritadeira debaixo da coifinha que eu tinha, com uma chapa terrível, que custava R$1.000, a coifa custou R$1.000 também, e ficava em cima de um balcão usado também, cara, e era o que eu tinha. E aí coloquei a fritadeira lá, na primeira vez que eu liguei a fritadeira, desceu uma enxurrada de gordura em cima de tudo. Pra vocês terem noção, foi um dia que eu tive que parar a operação, não tinha condição de trabalhar, porque, cara, descia tanta gordura, porque a fritadeira aqueceu essa coifa e era um telhado baixo, o duto limpou, foi uma limpeza automática, cara, tive queimadura, foi bizarro. E eu falei, cara, o que eu faço agora, né? Tô com uma fritadeira aqui, mas eu não tenho uma exaustão para isso, que eu não sabia, essa é o lance também de você não ter o conhecimento. E aí falei, preciso de alguém para me ajudar, e eu conheci o Diegão nessa história. Sim. Entrei em contato com ele, falei, puta, esse cara nem vai me dar moral. Que era uma época que tava Ar Natural no mercado, começando a criar um nome, criar um espaço. Falei, esse cara nem vai me dar moral. Cara, quem disse? Chegou aqui, inclusive minha avó era viva, sim, minha avó morava aqui, minha mãe e minha avó atenderam o Diego. Sim. Ele entrou na minha cozinha, cara, com a maior humildade, com a maior, viu toda a situação, pô, eu tava começando, todo o contexto. Falou, cara, a gente vai melhorar, a gente vai fazer você ter um trabalho decente, né? E Ar Natural também era já pra mim um sonho. Além de vários equipamentos, Ar Natural pra mim, ter uma Ar Natural pra mim era um puta de uma conquista, né? E, cara, era um telhado de Brasilite. Lembra? Baixinho, cara. Ele falou, não, a gente vai fazer acontecer. Eu falei, Diego, mas dá? Não dá, eu vou fazer acontecer. E ele fez a minha primeira coifa de verdade, que depois vocês vão ver, ela está rodando até hoje. Ela nunca deixou na mão. Nunca me deixou na mão. Ela trabalha todos os dias das 10 da manhã à meia-noite. Todos os dias, porque o Old não fecha. Sim.
Então, todos os dias ela está ligada, aguentando o ritmo, que hoje, graças a Deus, a gente tem um ritmo muito legal, um volume muito significativo. E se não fosse essa coifa, cara, meus clientes pararam de reclamar, porque naquela coifinha eu tinha problema com o cliente. Ah, lá é muito legal, muito bom, mas eu saio cheirando hambúrguer. E, cara, tipo, minha cozinha era muito aberta. O meu cliente, ele tinha todo o acesso ao preparo. Era o balcão e você... Era o balcão e eu tava ali, cara, porque era muito pequeno. Era 2,5 por 2,5. A cozinha já tinha um balcão de atendimento aqui, autosserviço, e era. Sim. E era o que tinha. E, cara, meteu uma coifa ali. Diegão fez todo o cálculo. A coifa em cima, aquele motor em cima da Brasilite. E rodou por muito tempo. Se eu não me engano, ficou uns 2 anos. Até quando a gente fez a ampliação da cozinha, a mesma coifa foi pra lá, o pessoal veio aqui, limpou ela, cara, deu um puta de um trato e transferiu. Mas nunca precisou de uma manutenção. A manutenção é a limpeza, é o cuidado da equipe, que zela por ela até hoje. E a gente tá falando de uma coifa aí de 6, 7 anos, o Old faz 8 agora, deve ter uns 7 anos já essa coifa, que trabalha todos os dias do mês, muitas horas por dia. Só ligar e desligar. Só ligar e desligar. Maravilha. E me fala uma coisa, você contou tudo isso. Pra gente, cara, é uma honra poder pegar um negócio no começo, desenvolver e chegar onde você chegou. Tava falando pra eles que pra mim, você é uma referência no ABC. Tá louco. Pra mim não tem, assim, o Old Man é uma referência. E você tem uma história, cara, aqui foi onde sua avó morou, você pequeno aqui, a gente já foi lá atrás e falou, meu avô tinha a casa que tinha as ferramentas dele aqui atrás, enfim, tem toda uma história aqui. E como é que surgiu? Você já era da área, já gostava de cozinhar? Como é que você decidiu? Cara, a história é muito louca, assim. Eu trabalhava numa área completamente diferente, eu me imaginava empreendendo, inclusive eu já empreendia, mas eu era autônomo, enfim. E aí eu trabalhava da casa dos meus avós, eu trabalhava daqui. Eu tinha um e-commerce de peça de carro e eu usava tipo a garagem da minha avó como um escritório, porque na época ela já não estava alugando mais. Pra vocês terem noção, era uma garagem super pequena que a gente teve que derrubar e fazer o micro Old Man, que era o primeiro quando o Diego conheceu. E antes disso eu usava de estoque o quintal da minha avó, o porão, enfim. Só que aí chegou um momento da minha vida, cara, que eu me peguei me pensando do tipo, cara, será que é isso que eu quero? Eu acho que chega uma parte da nossa vida que a gente começa pelo menos na minha, você começa a se questionar do que você quer, porque eu sempre acreditei que a gente tem que ter, isso é meio clichê, mas eu acho que você tem que ter um propósito, né? Um propósito de vida, de trabalho, aquilo que te agrada, enfim, né? E eu, cara, fui muito automático. Eu sempre fui muito ligado à parte de cozinha, da minha avó cozinhando, da minha mãe cozinhando, porque o formato de amor, de demonstração de carinho da minha avó, principalmente, da minha mãe, era o fato de alimentar, de cozinhar, de agradar desta forma, né? E eu fui criado assim. E, cara, nesse processo todo, cara, tô infeliz, não tá legal, não sei o quê, eu comecei cara, foi muito natural, a me interessar por cozinha. Comecei vendo vídeo, comecei vendo alguns canais que tinham na TV, e chegou um período, chegou um ponto, na verdade, que eu estava mais ligado a isso do que ao meu próprio trabalho. E aí foi quando eu comecei porque o Old demorou um bom tempo para sair do papel. Então, há 10 anos atrás, eu comecei a visitar algumas casas, comecei a me atentar... Pra ter referência. Com um olhar, mas foi automático. Eu visitava essas casas por lazer, por querer comer fora, por querer, cara, comer um bom hambúrguer, enfim. Uhum. Mas foi automático do tipo, um start do tipo, caramba, queria ter isso. Queria fazer isso. E aí foi quando eu comecei a consumir mais conteúdo relacionado a hambúrguer. A gente não tinha tanto conteúdo nacional, a gente tem um leque muito legal, muita coisa que a gente tem.
hoje que não tinha nesse tempo, há 10 anos atrás, 9 anos atrás. Então comecei a consumir muito conteúdo de fora, muita referência do que eu identificava, do que eu gostava e, cara, chegou num ponto que se tornou tão insustentável, falei, cara, eu vou fazer do jeito que dá pra fazer. Vou começar. Preciso começar, de alguma maneira. E aí foi quando eu cheguei na minha avó, falei, olha, minha avó era uma senhora de 97 anos, lúcida, porém muito idosa, uma geração muito diferente. E aí eu quero fazer hambúrguer, você cede o espaço da sua garagem? Vou fazer uma obra. A única preocupação da minha avó era se eu ia cuidar das plantas e não ia estragar, e enfim. E aí minha avó deu essa bênção pra, tipo, não, vai lá, pode começar. E aí em 2017 eu comecei uma obra, fiz, enfim, com muito custo, com o mínimo possível de recurso, pra vocês terem noção, tipo, com obra e equipamento eu gastei 30 mil reais. 30 mil reais hoje a gente não faz nada. Sim. É muito difícil. Não acho que não dá pra fazer, mas o que eu tinha na época, você não consegue fazer. Sim. O dinheiro era outro. É, né? Que de uma garagem você fez uma hamburgueria. Exato. E começou a vender com 30 mil. Né? Exato. E assim, e cara, quando eu abri o Old, eu tava menos tanto no banco, eu nem lembro mais, cartão e por aí vai. Ou vai. Eu tinha uma vantagem que eu não tinha aluguel, eu tinha algumas vantagens e era isso. E aí, cara, por que eu quis montar isso? Porque eu queria que era só delivery, mas eu queria que o cliente soubesse de onde está saindo. Então, e aí começou essa trajetória do cara passar e falar, puta, que bonitinho, olha que legal. Porque era pequeno, era simples, mas, cara, já tinha um toque, já tinha uma coisa, uma proposta ali colocada. E aí foi quando as pessoas quiseram começar a consumir no local. Já estava no delivery por um tempo, sempre trabalhei muito bem essa parte do delivery. Já com embalagem, caracterizada, dentro das minhas possibilidades. Uhum. Obviamente que eu não comecei com coisas personalizadas, não tinha tanto acesso a empresas voltadas para a personalização disso. Mas você já queria trabalhar a marca? Sim, já trabalhava a marca principalmente voltada para isso, porque era pro delivery, porque era a minha atividade, né, voltada para isso. E era eu na chapa, depois entrou mais 2 amigos para logo assim em seguida, tipo, na mesma semana entrou 2 amigos pra ajudar e foi indo, cara. Aí começou um ponto das pessoas quererem ficar, aí eu aumentei um salãozinho no quintal da minha avó. Pensem que minha avó tava andando aqui e as pessoas sentadas comendo, tá ligado? Tipo, era dentro da casa dela. Sim. E aí chegou um ponto que tinha tanta gente e eu tinha 12 lugares nessa transição que eu falei, cara, preciso mudar. Mas aí minha avó veio a falecer, minha avó acompanhou 1 ano de Old Man, minha avó faleceu. Fatores da idade mesmo. E foi quando a gente começou a expansão, que eu negociei o imóvel, enfim. E é muito louco porque eu fiz uma promessa pro meu avô, antes dele falecer, isso em 2015, 2014, que eu nem pensava em abrir o Old Man. Que eu falava, cara, porque essa casa que a gente tá aqui dentro, que agora é uma cozinha, era o maior e a única riqueza que ele deixou. E que ele conseguiu construir ao longo da vida dele. Que foi muito árdua, foi muito difícil. E eu falava, cara, nunca vai derrubar essa casa. Não. Ele falava, não, mas você tem certeza? Eu falei, pode ficar tranquilo. Porque era o medo dele, cara, era um medo. Porque pensa que ele construiu isso aqui sozinho. Sim, tinha todo um valor pra ele. Valor que não era só dinheiro, não era valor imóvel. É afetivo. É afetivo, é tipo, cara, conquistei. É o resultado. Consegui, criei meus filhos, fiz minha família. Fiz minha família dentro desse lugar. E como é muito louco as coisas da vida, que eu mantive minha promessa, cumpri com a minha promessa, homenageando as pessoas mais importantes da minha vida, que são os meus avós e obviamente minha mãe, mas os meus avós têm um peso gigantesco na minha criação, gigantesco na minha formação como pessoa. E é louco porque hoje eu mantenho uma memória, cara, viva. Tipo, é uma história que ela tem vida. Que são pessoas que... E a partir disso, eu tenho famílias que vivem disso, eu gero emprego e eu trouxe vida. Porque cada pessoa que entra naquele salão, cada pessoa que consome aqui, eu quero que ela entenda a história, eu quero que ela conheça a história.
esse lado afetivo da comida, esse lado de, tipo, tratar a comida como porra, é um ato de carinho, você ir alimentar alguém. Sim. Nós estamos falando de negócio, nós estamos falando de negócio. Mas, cara, não é só isso, né? Não é só isso que eu prezo. E ao longo dessa trajetória toda veio aparecendo pessoas incríveis, como você e como outras pessoas que foram agregando, fazendo parte dessa história. Porque se eu fosse mencionar pessoas importantes nessa trajetória, eu tenho certeza que você, Diego, mas também Ar Natural, faz parte com certeza desse processo, desse progresso, Sim. né? Porque se não tem pessoas assim que acreditam no seu negócio, que não vai junto, como vocês, é muito difícil que você consiga tudo sozinho. Sim. Eu acho que é impossível. Como é impossível que eu não faria isso sozinho. Né? Eu tô falando aqui como um porta-voz, mas, cara, cada um que tá lá dentro trabalhando, se não fosse por eles, isso aqui não existiria. Exatamente. A empresa são as pessoas, né? Exato. É isso. Em primeiro lugar. Sim. Wendel, você estava falando que aqui era a casa da sua avó. Sim. Ali era a garagem. E hoje, aqui você montou uma cozinha só para delivery. Sim, a gente colocou 2 coifas aqui para você. Essa cozinha, daqui a pouco você está inaugurando ela. E eu queria que você mostrasse um pouco a estrutura que você criou. Você tem essa cozinha delivery, só que aqui atrás tem bastante coisa. Bastante coisa. Vamos mostrar pro pessoal? Vamos. Só para ver o A tamanho. gente está em obra ainda. Essa obra é uma novela. Como o Diego falou aqui, vai ser o delivery, tal caos, né? Porque a gente está nessa fase final de organização, colocando os equipamentos nos lugares, as coifas já foram ligadas, estamos em teste, enfim, para finalizar. Maquimbal, hein? Ó. Maquimbal, Marcelão. Marcelão, grande Marcelão. Só para resumir, acho que é importante só o pessoal entender, mas a gente pode gravar depois mais para frente. Aqui a gente fez um delivery que comporta 2 linhas, que vai se trabalhar em 2 linhas de montagem, 2 linhas independentes, porque esta coifa aqui, que é uma coifa que essa aqui é nova, né? Sim. Na verdade, essa é nova, essa aqui nós tínhamos na outra cozinha, que ela veio para cá. E recuperamos. Recuperamos ela, que na verdade não precisava recuperar nada, ela só deu uma polida. Cara, uso, né? Sim. Que é uma coifa que já tinha, se não me engano, há uns 3 anos, 3, 4 anos. Então aqui a gente vai ter uma coifa e 2 chapas que vão abastecer essas 2 linhas, com montagens independentes, pacotes independentes e uma logística lá no final. É que todos os equipamentos a gente colocou para lá para que a gente tivesse espaço aqui para conversar. Mas já tem chapa, tem fritadeira, aqui a gente vai ter, acho que em torno de umas... Eu preciso ver no projeto, mas acho que, se eu não me engano, são 5 fritadeiras operando. Nossa. Fritadeiras de grande porte, porque a gente tem muito frango, tem os empanados, fora o volume de batata, que é considerável, e também para a gente conseguir dar vazão de acordo com a nossa necessidade, né? Então a gente tem aqui, vocês estão vendo essas belezinhas aqui, mas por cima disso aqui, cara, tem uma baita de uma estrutura montada, né? Essas coifas, para vocês terem noção, elas saem daqui, lembrando que é um imóvel antigo, que foi todo restaurado, que não tem laje, então o telhado é novo, mas é um telhado que é telha sanduíche, não é laje, enfim. Então toda a tubulação, ela sobe, foi calculado o quanto que ela iria puxar de ar, enfim, toda essa sucção. Eu não entendo muito, mas porque a gente conversou. Os motores estão lá em cima do old, da outra parte do old, na laje, pra gente também centralizar toda a parte de maquinário lá, para ter um acesso muito mais fácil, de limpeza, enfim. As portinhas de acesso estão todas fáceis aqui por cima, que foi projetado para que não precise também subir lá. Sim. O pessoal, tipo, vai fazer uma manutenção, tá aqui em cima. A gente colocou o motor para lá também para não ter questão de problema com o vizinho. Por mais que o motor ele não faça um barulho que seja excedente, eu tô numa zona residencial, muito residencial. Aqui é um bairro bem residencial. Bem residencial. A gente tá falando de uma rua aqui que tem o old, um mercado e uma farmácia. E uma padaria lá embaixo. O resto é casa. O resto é casa, né? Então eu também preciso viver em harmonia com meus vizinhos, enfim, que não é fácil você ter um negócio no meio de residência, e eu entendo que a gente fica aberto até tarde, enfim, são pessoas entrando e saindo. Então, a vantagem também de você ter um projeto pensado também nessa área é muito importante. Sim. Né? Não só na parte de exaustão, mas também na parte no externo. Porque aqui a gente tá vendo 2 caixas, mas o que tem acima disso aqui, cara, é um mundo de coisa. Depois a gente vai coisa. mostrar.
Bora. Bora lá. Saindo da cozinha de delivery, que era ela é por fora a casa, mas por dentro não é mais. Deu um baita de um trampo, porque a gente tá falando de uma casa dos anos 40. Então lá era uma sala, que era um quarto, que era outro quarto, não tinha laje, era assoalho. Cara, foi por amor mesmo. Porque o que a gente gastou, o que eu gastei, o Oldman gastou aqui nessa casa, eu acho que teria construído mais 2 imóveis, entendeu? Porque é um imóvel que precisava de muito cuidado. Sim. Então, Pra aqui manter, ficou né? essa parte toda de delivery, expedição, lá tem área de motoboy, enfim. Aí pra cá, a gente montou uma estrutura que não está finalizada ainda também, né? Diante do caos, porque pensa que uma obra, você fazer uma obra com um bagulho rodando. Então você tem que ficar fazendo essa logística de jogar coisa pra lá, agora mexe aqui, traz de volta. Tá trocando o pneu com o carro em movimento. É isso. Então aqui a gente tem hoje uma estrutura de câmara fria, são ótimas. Essa é congelada. Eu tenho uma câmara fria congelada e uma resfriada. O volume menor é de congelado, então o resfriado eu tenho minha produção, tem coisa. Como a gente não congela nada de produção, então aqui eu tenho só insumos que não foram ainda... Posso abrir? Claro. Fala lá, Edu. Que ainda não foram manipulados, né? Hoje Tamanho. ela tá... Agora, porque o pessoal tá mexendo, mas ela fica em torno de menos 18. Tá com menos 16, tá bom. É, Abriu e não, tal. tranquilo, porque o pessoal tá em produção ainda, tá mexendo, enfim. No hoje tem 2 turnos, então o turno da manhã faz produção. Essa aqui é uma câmara resfriada. Aqui a gente tem todo o controle nosso, enfim, o tempo que o funcionário fica dentro da câmara fria, tem que marcar. Tudo controlado. Tudo controlado, tipo, ele não pode ficar, se eu não me engano, é 15 minutos, eu não sei, posso estar falando merda Caramba. aqui. E aí ele tem que sair, porque ele não pode ficar muito tempo lá dentro. Aí aqui a gente tem a resfriada, né? A resfriada já é maior. Aqui Parte era a dos cozinha dos meus blends. avós, então a gente teve que reestruturar para ser uma câmara fria. Porque pensa que ela é mais alta, precisa de um isolamento térmico, enfim. Você faz suas maionese e tal. Cara, tá tudo aqui, né? A gente tem produzidos e não produzidos, então eu tenho tudo armazenado por molhos, área de molho, área de proteína, aí eu tenho a área de parte de sobremesa, queijos, manipulados e não manipulados, cara, e por aí vai. Demais. A gente tá hoje é numa quinta-feira, não, hoje é uma quarta-feira, então a produção ela tá bem mais baixa. Amanhã E já sexta, começa a ela aumentar. já aumenta, e aí na segunda-feira ela já tá menor de novo por conta da venda do volume do final de semana. Pô, que legal. Mas aqui vai ser uma área de pia, essas geladeiras aqui estão aqui porque ainda... Ela fecha sozinha. Deixei ligado. Ela encosta e aí ela dá um vácuo. Deixa desligada? Porque é a luz. Aqui também. Então. Depois a gente... Depois mexe. Aí tem piazinha de asepsia lá no fundo, o pessoal entra, vai pro delivery, lava a mão e aí tem todo esse lance. Pra onde nós vamos? Vamos pra cozinha aqui. Pra cozinha. Parte de obra, caos. Depois a gente mostra, mas aqui é uma expansão de produção. Então hoje a gente tá subindo estoque, meu estoque ainda é lá embaixo, eu tenho um andar para baixo, né? Eu tenho um subsolo. Então o estoque vai subir e eu tô setorizando a produção. Então vai ter setores de proteína, setores de molho e corte, setores quentes, pra gente, desde, preocupação com contaminação cruzada, uma série de coisas, mas também pela qualidade de trabalho do funcionário, do colaborador. Porque pensa você trabalhar numa produção pequena, com já muito volume, você não tem nem espaço para trabalhar. E ali eles vão ter uma qualidade muito melhor de trabalho, enfim, é outro mundo. E aqui a gente entra na cozinha que é o lugar A segunda dos milagres. né? A primeira pra segunda. Exato. Né? A primeira era um pouco pra trás. E agora essa é a nova. Isso aqui é uma cozinha nova, não tão nova, né? Sim. Uma cozinha já de 5 anos. E aí, essa exaustão que tá ali, que a gente vai ver. O duto não era nem verde, ó. Não, o duto era um duto que saía, o motor já tava em cima, assim, ó. O telhado vibrava, porque o telhado era muito fraco, cara. Vibrava até. Mas com a força que tinha, cara, vibrava muito menos que eu imaginei que iria vibrar. Sim. E
Aí a gente tinha aquela coifa maior que tá lá, a gente tinha ela aqui, por conta do volume de fritadeiras. Sim. Falo agora, o Paulo depois tem um projetinho que tá pra sair, que vai ter ar natural. Que a gente vai totalizar aí 5 coifas só nesse espaço. Só nessa ampliação. Só nessa ampliação, 5 coifas da ar natural, que aí vai ter a parte de cocção, que eu falei que vai ter uma parte setorizada de quente, aí vai ter uma coifa lá, e vai ter uma coifa também pra parte de forno combinado que vai ter aqui na frente. Sim. E é isso. Olha o tamanho. Essa é a primeira coifa, penso que ficava numa cozinha de 2,5 por 2,5, que é essa aqui. Cara, ela roda exatamente do mesmo jeito de quando ela era nova. Cara, não é... Eu jamais falaria alguma coisa se eu não acreditasse no produto. Isso aí é fato. Ela saiu de lá, veio pra cá e aqui ela está há 5 anos. Do mesmo jeito, funcionando todos os dias. Totalizando 7 anos vai aí funcionando. Pensando que a gente tinha um volume 7 anos atrás e o volume hoje é outro. E ela tá aqui, cara. E eu sei que ela vai aumentar, vai aguentar. O volume aumentando, ela vai aguentar. Tipo, isso cara, é bizarro. Falando daquela estrutura que a gente tava conversando lá no delivery, eu subi aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu dar um zoom. Então a gente tava lá na frente. Aquelas coifas ali estão saindo do delivery. Aqueles dutos saindo do delivery que a gente viu. Que vem ligado a essas duas maravilhas que estão aqui, certo? Ambas para cada uma. Uma, se eu não me engano, essa aqui é de batata e essa aqui vai ser para burger, mas independente, tem a mesma força aí. Essa aqui é um pouco maior porque a coifa é maior, né? E aqui, a minha menina dos olhos, ligada, ó. Não sei se dá para escutar o barulhinho. Ligada, tá aqui já há 5 anos e no hoje totalizando 7. Então a gente tem uma coifa aqui e as duas ali. Vai vir mais uma ali que tem um duto aqui, ó, de espera. Tá vendo? Saindo ali, vai sair mais uma de um forno combinado. E aqui a gente tá em cima da produção quente, que vai sair mais uma, totalizando 5 motores aqui em cima. Aqui é a casa dos meus avós, delivery, né? Todo telhado novo, enfim. E ali, atrás dessas coifas, né? Lá atrás, a gente tem um salão. Essa laje aqui é da parte de cozinha, para cozinha quente, a gente olhou lá. E aqui a gente tá na obra de expansão de produção, enfim. E olha a vista daqui. Pôr do sol bonitinho. Só casa em volta. E é isso. Obrigado pela visita. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Os caras vêm gravar comigo. Sou eu que subo no telhado. Sou eu. Aqui, ó. Olha que legal falar nisso, ó. Aqui os dutinhos, ó. Aí ali, ó. Tem uma portinha de acesso. Já para ficar mais fácil. Pra fazer manutenção. Cara, ó, coifa ligado, ó. Você nem se escuta. Muito, muito legal. Cara, queria te agradecer. Eu que agradeço por tudo, pô. Tá louco? Maluco. Essa daqui, ó, Old Man, essa aqui é queridinha, vai. Ah, obrigado. Você é um querido. Obrigado. Cara. Obrigado Você... por tudo aí. Cara, graças ao Old Man, ar natural, eu ganhei um amigo. E, puta, é muito foda e pra mim é muito emocionante ter parcerias e que essas parcerias viram amizades. Sim. E todo mundo tá por um único propósito. tá ligado? Ao movimento, ao burger. É isso. Valeu, obrigado. Tamo junto. Obrigado.